Olá, gente. Eu sou Alzemiro Wilson Pérez Freitas, gaúcho de Bagé, integrante do Ministério Público desde o ano de desde o ano de 1997. Ingressei na carreira em Augustinópolis, onde eu tomei posse. E de lá fiz uma trajetória profissional em várias áreas e várias comarcas. E, como se sabe, o promotor de justiça, em regra, nas cidades menores deste estado, atua em todas as áreas, seja na família, seja no criminal, seja no meio ambiente, e nessas comarcas menores, evidentemente que a gente acaba atuando como clínico geral. Digo isto porque, dentro do contexto da atuação do Ministério Público, várias são as áreas em que nós nos denotamos importante na sociedade. Em razão disso, a visão antiga, eu diria até arcaica hoje, de que o Ministério Público apenas defendia ou buscava condenação, um raciocínio muito pífio, muito pequeno, diante do alargamento constitucional que a lei permitiu ao Ministério Público depois da Constituição de 88. Isto eu digo exatamente para ter uma noção exata do real papel e atuação do Ministério Público no campo não só para a proteção dos direitos e zelar a ordem jurídica, mas o interesse comum, que hoje se diz muito, o interesse difuso e o interesse coletivo. Dito isto, me permitam fazer umas considerações a respeito das atuações que fiz no Ministério Público. Atuei no Tribunal do Júri por longos anos, na comarca de Gurupi, e também na improbidade administrativa, lá na comarca, recentemente, lá em Araguaína. Depois deste momento, vim para Palmas, onde atuei e estou agora atuando especificamente na 4ª Promotoria de Justiça da capital, onde inclui a atribuição da execução penal. Faço uma ressalva. Também atuei no início no tráfico de entorpecentes e também nas cartas precatórias. Feita essa consideração, eu vou adentrar ao espaço mais específico da minha atuação, que contempla o Ministério Público como atuante na execução da pena. É preciso muito que tenham uma noção de que o Ministério Público é importante dentro do quadro do sistema prisional brasileiro, onde o Estado de Tocantins não está de fora. Estamos aí frente a várias possibilidades e outras já ocorridas gravemente de fatos que resultaram em chacinas, em motins, em rebeliões, envolvendo o sistema penitenciário brasileiro em outros estados da federação. No Tocantins já existe sim as facções, existe sim as organizações criminosas, ainda que nós estejamos numa fase embrionária, ou seja, aquela fase que nós estamos buscando descobrir o que está acontecendo, ainda que a população carcerária seja pequena, considerados os estados mais tradicionais deste país. Dito isto, englobado estamos a estudar melhor e também decidir situações. Onde entra o Ministério Público neste contexto? O Ministério Público, com atuação na execução penal, é preciso, antes de tudo e mais nada, ter como base o seguinte raciocínio. Para iniciar ou para pontuar a atuação do Ministério Público na execução penal, precisamos do quê? De uma sentença condenatória que tem início, meio e fim, do juiz da execução penal que estabelece os limites daquela pena. Ora, aonde entra o Ministério Público? Neste caso da execução penal. Entra quando há a expedição da guia de recolhimento do preso ou do reeducando ao estabelecimento ou à unidade prisional. É verdade que todos devem conhecer, ou pelo menos deveriam conhecer, os regimes de pena
das condenações que o magistrado, na sua sentença condenatória, determina. Ou o regime fechado, ou o regime aberto, ou semiaberto. Estes 3 regimes implicariam na colocação desse reeducando numa determinada unidade prisional. A partir daí, é importante que todos tenham conhecimento que quando eu falava início da condenação, é porque o juiz estabeleceu uma pena X no regime Y, no regime fechado, ou no regime semiaberto, ou no regime aberto, domiciliar. Ainda que aqui faça apenas um parêntese importante, que é o surgimento das tornozeleiras eletrônicas, que, segundo uns, a entendem como um avanço, e outros como ainda uma matéria desconhecida no que diz respeito à reprimenda justa do Estado-administração. Bom, mas claro que esta decisão, ela tem início, meio e fim, e eu estava falando. Quando chegar ao cumprimento desta decisão judicial, nós já estamos frente a uma situação de declaração de que ele cumpriu aquela pena estabelecida, no prazo estabelecido da condenação, e aí ele tem direito a certas, aliás, ele passa a ter direitos garantidos pela Constituição Federal e também garantidos pela Lei de Execução Penal. Quais são esses direitos? Ou por que esses direitos são trazidos agora à baila? Por quê? Porque se ele tem o objetivo de ser reintegrado na sociedade, nós, do Estado, a administração, o promotor de justiça tem o dever de, como zelar a ordem jurídica, fiscalizar, inspecionar esses estabelecimentos e também o cumprimento desta pena. E quando o reeducando ou o apenado cumpriu a sua pena, ele tem direito a alguma regalia, vamos dizer assim, processual. Ele pode sair com um determinado tempo de cumprimento da pena e ele ir para um regime menos gravoso, né? Que é uma tendência que está acontecendo muito hoje em voga. Por quê? Porque existe não uma prevalência, mas existe um pensamento de diminuir a população carcerária de privação da liberdade para a restritiva de direitos. Como hoje, por exemplo, importante também aqui colocar para os senhores e senhoras, é o surgimento da audiência de custódia, que é aquela exigência que hoje, em 24 horas, o flagrado comete um determinado crime e, dependendo da sua gravidade ou não, já em 24 horas é apresentado à autoridade judicial para ver da regularidade desta prisão, se houve ou não ameaça à sua saúde física, mental ou psicológica. E é por isso que em 24 horas o promotor também está lá para zelar por esta garantia constitucional. A respeito dos instrumentos legais que tem à disposição o Ministério Público, nós podemos citar dentro do campo da execução da pena, primeiro, a lei maior, que é a Constituição Federal, que garante direitos, né, e também o cumprimento de obrigações, é verdade. Mas, especificamente, na nossa área de atuação na 4ª Promotoria de Justiça da capital, nós temos que buscar o apoio técnico legal da Lei de Execução Penal. O que é a Lei de Execução Penal? A Lei de Execução Penal prevê a organização, a estrutura de como o reeducando entrará nesse sistema de recuperação social. E esta é a finalidade última da própria norma, quando ela é criada pelo legislador. Ou seja, ele entrar, se reeducar, se ressocializar e depois voltar ao meio social, de modo a poder enfrentar o mercado de trabalho e viver de forma civilizada, porque até então ele estava em conflito com a sociedade. Outro aspecto que se revela extremamente importante dentro da rotina do trabalho que desenvolve um promotor de justiça na execução da pena é a identidade
e a efetividade com que a atuação do Ministério Público vai ter ou não respaldo dentro das unidades prisionais. Vejam todos que nós temos, a exemplo específico de Palmas, nós temos o núcleo de custódia de prisão, chamada CPP, que é para o regime fechado, que é uma unidade parecida ou tida como presídio, que na realidade não é presídio, mas é lá que estão alojados aqueles presos condenados ao regime fechado. Por que digo isso? Porque o promotor de justiça também tem atuação na inspeção ou nas inspeções e fiscalizações do cumprimento desta mesma lei penal, de execução penal, que fala o quê? Vamos lá, especificamente. O que fala a lei? O fato do cidadão que esteve em conflito ou esteve em conflito com a lei e foi condenado, ele vai, um determinado momento, sair do estabelecimento prisional de acordo com um determinado tempo. E ele tem que sair com uma mínima preparação para viver em sociedade. Ter emprego, estudar. Enquanto isso, o Estado oferece, através do que a lei determina, as condições de como isso acontecer. E como isso acontece? Se o reeducando, ele pode estudar, ele pode trabalhar, dependendo do regime em que ele está inserido na sua pena. Mas o que eu estava dizendo que eu reputo importante? Quando o promotor de justiça vai ao estabelecimento, ele vai verificar o quê? Vamos falar o feijão com arroz simples, que é a efetividade da atuação. Tu chega no estabelecimento, tu vai visitar os presos ou os reeducandos para saber quais são as suas reivindicações, inclusive as suas denúncias, se eles foram maltratados, se eles foram torturados, se eles têm agressão física, se eles têm medicação para aqueles que acometidos de uma doença mínima, razoável ou até grave, e que muitas vezes não chega aos ouvidos do Ministério Público. Então o Ministério Público tem que zelar por isso. E como zelar com isso? Buscar saber através do contato pessoal nas inspeções e fiscalizações. E vejam vocês que existe, pela lei do Ministério Público, a obrigação funcional do promotor de justiça para pelo menos uma vez por mês visitar as unidades prisionais e inspecioná-las. O que o Ministério Público busca com isso? Verificar. Bom, mas eles estão bem alojados, eles estão se alimentando bem, eles têm alimentação, eles estão prestando algum serviço e não estão sendo beneficiados em relação a essa compensação? Enfim, para zelar dos seus direitos, o promotor também vinculado está a essa dinâmica. É importante aqui fazer um contraponto. O promotor de justiça que vos fala não está dizendo que o reeducando só tem direitos. Não, eu estou dizendo que ao reconhecer o que a lei penal diz, preservado o que a Constituição Federal determina, o promotor tem o dever de verificar da identidade disso, da autoria, se de fato foi o diretor do presídio ou um agente carcerário que cometeu um abuso naquele comportamento com relação ao preso. Então, se o direito foi violado, o promotor tem que buscar a reprimenda justa de quem for o seu autor. Digo isto, mas em contrapartida, é evidente que o preso não pode ser encarado como um pobre coitadinho ou um cidadão que só tenha direitos. Não, ele tem obrigação a ser cumpridas. Lá tem regras e tem que ser respeitadas as regras. É importante aqui trazer à tona aspectos importantes sobre a visita íntima ou a visita dos familiares dos reeducandos nos sábados e domingos. Há uma dificuldade enorme e crescente de que se busca, através da própria família, introduzir dentro dos estabelecimentos esta famigerada e tão maldosa praga do século chamada droga.
para levar para o seu marido, para o seu namorado, para o seu irmão, e utilizam de formas as mais variadas possíveis para introduzir isso dentro do estabelecimento prisional. Isso é uma prática que a gente vem combatendo, nós temos as nossas dificuldades, o Estado busca cumprir o seu papel, ainda que insuficientemente, e o promotor de justiça busca fiscalizar e penalizar ou buscar a responsabilidade daqueles que estão envolvidos numa prática criminosa desse sentido. Importante que todos também tenham conhecimento que essas práticas são também previstas na lei e que, se tiver a participação do reeducando, com certeza ele vai ser regredido, ou seja, se ele estava num regime menos gravoso, ele pode ser regredido para o regime fechado, por exemplo. Está no semiaberto, vai para o regime fechado. É importante que todos também tenham conhecimento aqui que em Palmas nós temos uma realidade interessante. Recentemente houve um incêndio, a juízo deste promotor de justiça, até porque requisitou o inquérito policial para apurar a responsabilidade, porque atearam fogo no sistema de regime, no estabelecimento prisional do regime semiaberto. E hoje em Palmas nós não temos semiaberto, exatamente porque não tem. O Estado não está cumprindo o seu papel, que é ou colocar à disposição aqueles que estão no regime semiaberto, que eles lá fossem alojados. Isto foi um inquérito policial que foi aberto e que ainda não teve conclusão, mas que foram regredidos em alguns casos e outros foram liberados na medida que a lei determinava. Outro aspecto recentemente também em relação ao regime semiaberto feminino. Também houve um incêndio provocado pelas reeducandas que lá estavam, que atearam fogo e foram regredidas do regime prisional. E aí está a importância da conclusão que eu faço, importância esta que o Ministério Público não está buscando a reprimenda pela reprimenda. Já falava antes, nestas poucas palavras, que o objetivo do Ministério Público não é penalizar por penalizar, mas a pena tem o seu caráter repressivo e tem o seu caráter ressocializador. E é este o objetivo final de todos, para se promover a justiça. Lamentavelmente, em alguns casos, não se consegue. E, contudo, a gente está buscando cumprir o nosso papel, que é atuar, zelar pela ordem jurídica. Este é o verdadeiro papel do Ministério Público. Então, a todos, eu agradeço a atenção. Não sei se me fui de todo conveniente explicar o tema, mas, com certeza, meu objetivo é estar outras vezes com vocês para poder oportunizar e dirimir alguma dúvida que neste campo é muito vasto para, num período pequeno, esgotar a matéria.